Bom dia, muito obrigado por terem chamado a CNI. É uma honra muito grande estar aqui falando num seminário dessa importância. Minha missão aqui é bastante difícil, dado que tivemos excelentes palestrantes antes de mim, e o Baldez vai falar depois de mim. Então, a minha missão aqui é uma coisa difícil, mas eu vou tentar desempenhar aí da melhor maneira possível. Eu vou focalizar mais a área de container, que é uma área de preocupação da CNI. E está acontecendo um forte processo de difusão no mundo todo nessa área, e aqui no Brasil também, e isso está preocupando muito a CNI, porque metade das exportações brasileiras são movimentadas em container, em valor. Mesmo setores de mineração e siderurgia movimentam bastante carga em container atualmente. E está tendo uma crescente containerização da carga brasileira. Por quê? Era muito baixo. O importador prefere receber a carga em container, que é uma carga bem mais protegida, de segurança, e tem tido grandes transformações na navegação mundial de container. Tá? Bem, não precisa falar aqui que o custo de transporte é decisivo para exportações brasileiras, né? Vários estudos, UNCTAD, Banco Mundial, BID, apontam o custo de transporte muito como decisivo para se exportar. Um trabalho do BID, do Maurício Mesquita, ele fez uma série de contas, de estudos econométricos, que ele diz que, se reduzir o custo de transporte em 10%, o Brasil vai aumentar em 30% as exportações para os Estados Unidos. Tá? Então, eu vou enfocar aqui o transporte de container, mas não quer dizer que o transporte de container no comércio exterior. Não quer dizer que nós não tenhamos problemas no setor de granéis, sólidos e líquidos. Né? Um exemplo dos problemas que nós temos no setor de granéis é a evolução da produção de transporte ferroviário no Brasil. Quer dizer, a carga geral, quer dizer, tem crescido a parte somente de minério de ferro, né? E as outras cargas estão basicamente estagnadas há bastante tempo. Esse dado é da NTT. Vários fatores explicam isso, né? Dentre eles, a falta do direito de passagem no transporte ferroviário, né? Na verdade, lógico que a privatização das ferrovias foi algo sensacional, mas dentro da privatização não teve um serjão como teve no setor de telecomunicações, que era preocupado com a questão da competitividade do setor. O modelo não contemplou o direito de passagem. Nós vamos voltar a isso lá no final da minha apresentação. Então, eu estou errando aqui na posição. Bem, então, eu vou falar sobre transporte de contêineres, né? O mundo todo, há um certo tempo, está presenciando uma forte aliança entre os grandes operadores mundiais de contêineres. Tá? Eles estão ocupando, na verdade, o espaço deixado pelas conferências de frete, né? As conferências de frete acabaram na década de 90 e agora nós temos os grandes megacarriers. E esses grandes megacarriers estão se juntando. A gente tem um exemplo agora da Hamburg Süd com a Maersk, né? Que no Brasil foi um poder de fogo violentíssimo que a Maersk vai ficar aqui na cabotagem brasileira. Mas isso é um fato que está correndo no mundo todo. As empresas estão se juntando, tanto em fusão como em alianças de empresa. Quer dizer, como acabaram as conferências de frete, na verdade,
as barreiras à entrada agora é o porte das empresas e o tamanho dos navios. Antigamente, no tempo das conferências de frete, a barreira à entrada no mercado, quer dizer, a barreira para um outro operador ingressar no mercado estava numa lei. Agora não existe mais lei, está no tamanho das empresas e no porte do navio. Isso é o custo, que isso aí ficou uma coisa astronômica. Muito pouca gente pode entrar nesse mercado. Para você ter uma ideia, o tamanho das embarcações de contêiner aumentou 12 vezes desde 68. Tá? Hoje, a CMA já tem navios programados para 22 mil teus. Tá? Para você ter uma ideia, quando o navio custava... Quando o porte de um navio era de 5 mil teus, o custo para o armador de um contêiner estava na faixa de $1.000, $1.200. Quando esse navio foi para 20 mil, 18 mil teus, esse custo caiu para $70. $70 o espaço, quanto que custa o espaço para o armador. Uma coisa é o custo que o armador tem por carregar aquele espaço. Outra coisa é o preço que ele cobra. Ele vai cobrar conforme o mercado. Né? Muito bem. Aqui, em 1997, as 10 maiores empresas de contêiner do mundo, elas tinham 48% da capacidade de transporte mundial. Quando foi para 2016, as 10 maiores empresas ficaram com 70%. Então, tem 10 empresas no mundo que movimentam 70% dos contêineres no mundo. Tá? Olha, e nós somos muito pequenininhos em comparação ao tráfego lá em cima. Né? Imagina a repercussão disso aqui embaixo. Né? Quer dizer, teve um forte processo de fusão de empresas. Agora, além desse processo de fusão, existem as alianças. Tá? Bem, no processo de fusão, o mais importante é que a México adquiriu Hamburg Sud, a CMA comprou a Orient Lines, teve a fusão da COSCO com a China Ship, aí, uma série de fusões. A Hanjin Ship entrou em falência e deixou os contêineres no meio do mar. Isso aí saiu no jornal, foi muito divulgada aí pelos jornais. E ela foi rapidamente adquirida também. Tá? Agora, quer dizer, depois da fusão, nós vamos para as alianças. Né? Quer dizer, 3 grandes alianças mundiais controlam o transporte. Tá? Quer dizer, na Ásia, essas 3 alianças têm 81%, na Ásia, América do Norte, ela tem 81%, na Ásia, Europa, ela tem 97%. Tá? Agora, se a gente fosse extrapolar isso para o Brasil, tá? com dados, isso aqui é uma mera estimativa, porque os dados no Brasil não existem dados do armador estrangeiro no Brasil. Tá? Eu estou falando aqui de armador estrangeiro, porque nós não temos armador brasileiro no transporte internacional de contêineres. São todos armadores estrangeiros. Tá? Então, quer dizer, a Aliança Oceânica com 13%, a de Aliança com 25% e a 2M. 2M é a México com a MSC, com 54%. São as duas potências mundiais. Então, quer dizer, mais da metade dos contêineres brasileiros são transportados por 2 empresas. Tá? E nós, assim, estamos titubeando muito a ter alguma... Eu não estou falando de regulação, ter alguma fiscalização, ter algum arranjo. Né? Eu vou nos órgãos de governo, ele fala, não, que o armador estrangeiro... Olha, não existe nem um site dizendo quais são as operações do armador estrangeiro. Foi feita uma tentativa de resolução
da ANTAC, a 5.032, que foi forçada pelo TCU. O TCU fez um acórdão obrigando que a ANTAC se manifestasse sobre o assunto. Ela fez uma tentativa de resolução, que foi em outubro do ano passado, a audiência pública acabou em janeiro, mas até hoje ela não fez a resolução final. A resolução, no nosso entendimento, está boa, seria um primeiro passo, mas ela não correu, quer dizer, estamos há 10 meses esperando uma resolução. Aí eu começo a pensar assim, quem fiscaliza as agências reguladoras, né? Quer dizer, não em mérito, nos procedimentos, né? 10 meses para expedir uma resolução que não saiu ainda, e eu vejo vários problemas de procedimentos aí espalhados. Então, vamos em frente. Então, quais são os pontos de atenção que eu trago aqui? No longo curso, praticamente não existem navios brasileiros, somente da Petrobras. Mas aí não é container, né? A lei de navegação brasileira, que é a lei 9432, que regulou a reforma do artigo 178 da Constituição, ela não trata do armador estrangeiro. Ela diz assim, essa lei destina-se aos navios brasileiros e às empresas e aos navios estrangeiros afretados por empresas brasileiras. Então, essa lei não trata do armador estrangeiro. Mas a lei da ANTAC prevê, a lei de criação da ANTAC, que é uma lei de 2001, prevê a supervisão e a fiscalização das atividades. Tá? Olha, nós temos dezenas de casos que o armador passa. Por exemplo, ele está com um problema nos portos do Sul, né, Rio Grande ou Itajaí. Aí, Santos, ele tem que entrar. Quando chega no Rio e Espírito Santo, apesar de estar programado, ele vai embora. E a carga fica no porto. Muitas vezes, o embarcador demora a perceber que a sua carga não foi, porque ele colocou ela no porto no tempo hábil e ele foi cuidar da vida dele. Mas, muitas vezes, a carga ficou parada lá, com repercussões no negócio e taxa de armazenagem e do aluguel de contêiner. Então, esse é um ponto de atenção. Não existe nada no Brasil, além do acordo do TCU, que não tem esse poder, é um acordo determinando que a ANTAC faça alguma coisa para, pelo menos, ver os procedimentos e a fiscalização. Quer dizer, de um lado, nós estamos com um mundo que está se fundindo, cada vez são maiores